apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, Abba Pai. Mais palmas para Jesus, bem bonito para Jesus. Pegue na sua Bíblia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e ela não voltará para o Senhor vazia. Tu és poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Que a tua palavra nos seja revelada para a tua glória, que a tua palavra seja revelada à tua igreja no Brasil, na face da terra, que a tua palavra seja revelada aos teus filhos, às tuas ovelhas que o Senhor comprou com o seu sangue. Que os anjos ministrem sobre a igreja e sobre todos os filhos de Deus na face da terra, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Amém. Graça e paz à igreja de Santo André, amém? Quem está aqui, dá um sinal quem está aqui para a glória de Deus. Graça e paz abençoado Marcos da Bahia, seu irmão aqui de Santo André. Graça e paz abençoada do Jaçanã. Graça e paz abençoada de Diadema. Graça e paz abençoada de Campo Limpo, é isso, né? Graça e paz abençoada de São Paulo. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz a você que me assiste agora no YouTube. Graça e paz a você no Facebook. Graça e paz a você no Facebook também. Graça e paz a você aí do nosso site graçaapostolado.com. Esta é a graça e este é o apostolado. Se estiver escrito, Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 16. Uma saudação especial a todos os pastores. Bispo Paulo, que está lá em São João do Meriti, o abençoado Maurício, São João do Meriti, Rio de Janeiro. Meu amigo apóstolo Pedro Kelly. E só um lembrete a todos vocês que estamos ao vivo agora, dia 9 e 10 de junho de 2018, MGA 25 anos. Quem aqui já vai vir, hein? Agora você imagina os que estão aqui, só do Rio de Janeiro está vindo um ônibus lotado, só do Rio de Janeiro. Tem gente que vem da Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso e tudo quanto é lugar. Então, quem chegar atrasado vai ficar em pé. Porque não vai caber, mas juntos somos mais fortes. 9 e 10 de junho de 2018. Estamos em janeiro, hein? Estou avisando já faz tempo. Já estou avisando no Facebook, estou avisando no YouTube, estou avisando no WhatsApp. Já são centenas de ovelhas sabendo. 9 e 10 de junho de 2018 agora. MGA 25 anos. Então são 2 dias, 3 ministrações. Sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, tá? 9 e 10 de junho, só do apóstolo Pedro Kelly, só do ministério dele, já tem um ônibus lotado. Encheu o ônibus agora no mês passado, dezembro para janeiro, já encheu um ônibus em menos de um mês. Só do ministério dele. Tem outras igrejas, tem outros ministérios, tem outros pastores, tem outras ovelhas, mas juntos, porque a igreja... 9 e 10 de junho, digam bem forte, MGA 25 anos. Amém? São 25 anos já, hein? Mateus 16, quem já achou, diga amém. O que é fermento, hein? Tem gente que fala, aquela igreja tem fermento, já até falaram que essa igreja tem fermento. Eu já ouvi falar isso. Será? Não sei. Se tiver, tem que tirar. Se tiver, tem que tirar, né?
20 anos em graça com fermento? Mas o que é fermento? As pessoas falam muitas coisas, né? Eu já ensinei aqui o que é revelação e o que é interpretação. E muitas interpretações são equivocadas. Muitas interpretações, é de pastores que eu estou falando, são equivocadas, estão errados, enganados. Porque para você falar uma coisa, você tem que saber o que é. Porque se você não sabe o que é e falar sobre aquela coisa que você não sabe ou não entende como é, você vai falar besteira, vai falar coisa errada, vai instruir errado. Diga bem forte, o que é fermento? Mateus capítulo 16... Quem já achou, diga amém. Mateus 16, verso 6. Verso meia dúzia. Mateus 16, verso 6, o tema, o que é fermento? Diga bem forte, o que é fermento? Mateus 16, verso 6, Jesus disse, cuidado, acautelai-vos, circule na sua Bíblia aí, ó, do fermento. Circule aí, marque na sua Bíblia. Nós vamos, pelo apostolado e pelo Espírito Santo, saber o que é fermento. Eu já sei faz anos, há muitos anos eu sei o que é fermento. Mas vamos deixar registrado. Mateus 16, 6. Cuidado, disse Jesus, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Mas o que é fermento? Muitos, equivocadamente, erroneamente, misturam ou pensam que fermento é costume. Costume é uma coisa, fermento é outra. Costume não é fermento. Costume está associado, relacionado à organização. Diga bem forte, o que é fermento? Fermento é doutrina. A palavra fermento significa doutrina. Logo, Mateus 16, 6, cuidado, acautelai-vos do fermento, ou seja, da doutrina dos fariseus. Só levante a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Diga, fermento é doutrina. Acautelai-vos da doutrina dos fariseus, ora, qual que era a doutrina dos fariseus? Suponha que eu não saiba. Mateus 15, abre aí na sua Bíblia. Vamos ver qual que é a doutrina dos fariseus. Mateus 16, 6. Vamos ler agora Atos capítulo 15. Tem gente que fala muita besteira, né? Nossa, mas tem muita gente que fala besteira. O que é falar besteira? Falar coisa que não é. E quando que se fala coisa que não é? Quando sai do que está escrito. Para falar o que acha, para falar o que pensa. E nem tudo que alguém acha, nem tudo que alguém pensa está certo. O que está certo é o que está escrito. Não o que eu penso, não o que eu acho. Quem está entendendo? Atos 15, quem já achou, diga amém. Verso 1. Atos 15, verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia. Desceram da onde? Então não eram japoneses, né? Nem ingleses. Atos 15, 1. Se desceram da Judéia, eram o quê? Judeus. E os judeus viviam debaixo da lei. Mas veja que Atos 15 já é nova aliança. E eu vou te mostrar fermento aqui. Porque fermento é doutrina. E por que em Atos 15 tinha fermento? Porque ainda o apostolado, ou seja, a sã doutrina, não havia sido ainda estabelecida pelo apóstolo Paulo. Veja que Atos 15 é antes de Romanos. Ou seja, antes da sã doutrina. Atos 15 é a igreja primitiva. Ou seja, a primeira igreja. Ou seja, o começo da igreja. O começo, não há de se condenar. Pedro em Atos 3 mandava se batizar. Ninguém pode condenar Pedro. Mas Atos já era nova aliança, é verdade. Jesus já tinha ressuscitado, é verdade. E como que Pedro manda se batizar? Porque não havia apostolado. Atos 3 é antes de Paulo. O apostolado veio através de Paulo. Ele apareceu na história em Atos 9.
Olha a ordem cronológica. Atos 3, antes de Paulo. Atos 9, Saulo apareceu na história. Atos 13, já era Paulo. De Saulo para Paulo. Já tinha sido arrebatado. Romanos capítulo 1, aí ele começou a escrever a carta para as igrejas, estabelecendo como que era, dali para frente, na nova aliança, a sã doutrina para a igreja de Cristo. Que não tem nada a ver com Atos. Porque Atos é Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, que não entenderam a graça, que não conheceram a graça. Pois a graça foi revelada somente ao apóstolo Paulo. Quem é que está entendendo? Então, por isso, eu falei para um pastor esses dias, por isso que o livro de Atos não é um livro doutrinário. Diga para o seu irmão, o livro de Atos não é um livro doutrinário. Fala para ele, é um livro histórico. Histórico por quê? Porque Atos foi escrito por Lucas. Lucas está narrando, contando uma história. Está claro ou não está claro? Guarda isso, hein? Isso é fundamento da graça. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos são livros históricos. As pessoas gostam de me tentar por vezes. Pastor, aqui em Mateus 20... Abençoado, você acha que eu não conheço? Mas aqui em Marcos 16 fala de batismo. Você acha que eu não sei? A questão é que existe 2 evangelhos na Bíblia. O evangelho da circuncisão aos judeus, que Pedro, Tiago e João pregavam. E o evangelho da incircuncisão aos gentios, que Paulo e Barnabé começaram a pregar. Depois Barnabé discutiu com Paulo, deixou Paulo e Paulo seguiu sozinho. Quem está entendendo? Para quem conhece a Bíblia está me entendendo, porque eu estou citando ela. Então, não se pode querer, nós, depois de Cristo, depois da cruz, já debaixo do apostolado, não se pode querer comparar com Marcos 16. Você não pode, mas aqui em Atos 3, Pedro manda batizar. Não, nem fala isso, que isso já prova que é falta de conhecimento. Você não conhece nada. E se não conhece nada, não entende nada. Está falando besteira. Você não pode comparar Atos 3 com o ano de 2018 que nós já estamos, no século 21. Onde Cristo já morreu, já ressuscitou. Mas em Atos 3 também tinha morrido ressuscitado. Sim, mas eu não falei que é antes do apostolado? E o apostolado veio só através de Paulo? Então Paulo já apareceu, já deixou as 14 cartas na Bíblia, agora essas cartas chegou aos gentios, somos nós, e já foi revelada. Logo não se pode comparar o século 21, debaixo da graça do apostolado, com Atos 3, onde nem apostolado existia. Só o que estão entendendo. Isso é conhecimento com entendimento. Mas o assunto de hoje digam bem forte, o que é fermento? Jesus em Mateus 16 mandou tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento é doutrina. Atos 15, onde eu estava começando a ler. Atos 15, verso 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos. Diga comigo, o que eles ensinavam? Diga, aqueles que tinham vindo da Judéia. O que eles ensinavam? Atos 15, verso 1. Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Olhem para mim. Como é que não podem ser salvos? Se pela é salvo. Fala para o seu irmão, isso era um fermento. Cadê os que estão entendendo? Fermento é o que mesmo? O que é fermento? Eu vi gente na internet falando aí, tem igreja que tem fermento, até igreja em graça. Lá no MGA, cuidado, lá tem fermento. Não fala besteira, fica quietinho, não entende, não conhece, fica quieto que é melhor, para não passar vergonha. Pô, pastor velho, falando que aqui tem fermento, não fala besteira, pastor. Fica quietinho, não fala besteira. Fermento é doutrina. Mateus 16, 6, fermento dos fariseus, doutrina dos fariseus. E qual que era a doutrina deles? A lei. Olha aqui Atos 15, o que eles falaram? Se não vos circuncidar, não podeis ser salvo. Isso era um fermento de fariseu. Só quem está entendendo. Isso é um fermento. Alô, olhem para mim. Quem já pregou aqui nessa igreja? O apóstolo Pedro Kelly já pregou aqui. O apóstolo Geraldo já pregou aqui. O pastor Ricardo já pregou aqui. O apóstolo Pedro Inácio já pregou aqui. O pastor Marcos Santos já pregou aqui.
O pastor Paulo de Guaianazes já pregou aqui. O pastor Márcio, Cidade Tirana, já pregou aqui. São pastores que conhecem a graça do apostolado. Ninguém prega fermento aqui nesse ministério. Porque fermento é doutrina. Fermento é lei. Tem nada a ver com costume. O que é fermento? Diga, doutrina. E o que é costume? Presta atenção. Lembra da sua cozinha? Lembrou? Na sua casa? Onde está a geladeira? Já lembrou? Provavelmente na minha casa, a minha geladeira está num lugar, a sua em outro lugar. Isso é costume. De repente na minha casa, a geladeira está assim. Na sua casa, está assim. De repente a minha é comprida, a sua é quadrada. Isso é costume. Geladeira branca, amarela, vermelha. Agora vamos colocar isso no espiritual. Não se pode mexer em eclesiologia. E tem pastores insensatos mexendo. O que é eclesiologia? Eclesiologia. Eclésia, igreja. Eclesiologia, a doutrina da igreja. Você não pode mexer nisso. É igual falar onde você tem que colocar a geladeira na sua casa. Nessa igreja, nesse ministério, tem um apóstolo e tem um pastor. E nós temos costumes aqui. Nós temos um modo de viver, um modo de louvar a Deus, um modo de cultuar. Isso não é fermento. Fermento é doutrina. Cultuar a Deus dançando, batendo palmas, sentado ou em pé, com guitarra, com violão ou com bateria ou sem nada. Isso não é fermento, isso é costume. Só quem está entendendo. Organização das eclésias, da igreja, não se pode mexer. Organização. No MGA, neste Ministério Graça e Apostolado, tem ovelhas credenciadas. Quem tem a credencial do MGA, dá um sinal. Isso não é fermento, irmão. Isso é costume da igreja. Organização. Organização por quê? Escreva aí. Porque a igreja de Cristo, ela é um organismo e uma organização. No organismo, somos membros do corpo de Cristo e somos salvos. Na organização, uma igreja a cadeira é branca, outra igreja a cadeira é azul, é amarela, é vermelha. Numa igreja, a mesa de som tem 16 canais, na outra igreja, a mesa de som tem 10 canais. Numa igreja se louva a Deus com guitarra, na outra igreja se louva a Deus com sanfona, com piano, com teclado. Isso é organização. Numa igreja, escreve o nome do membro da igreja local. Não é da igreja corpo de Cristo, universal. Da igreja local. Uma igreja entrega uma carteirinha, outra entrega uma credencial, para saber quem são os membros daquela igreja local. Vou dizer claro, nítido em alto som. Isso não é fermento. Quem falou isso falou besteira. Falou sem conhecer a Bíblia, sem entender a Bíblia. Sem entender sobre eclesiologia. Quem tem credencial, levante a mão. Você não é mais salvo e nem menos salvo. Está claro ou não está claro? Você não passou a ser salvo porque você tem credencial do MGA. Você já era salvo, já nasceu salvo, é salvo e é salvo para sempre. Com credencial ou não, é apenas uma organização da igreja local. Pô, vou ter que falar isso. Ô pastor, você entender isso aí, né? Preciso saber quem está entendendo. Por isso o tema, o que é fermento? O que é fermento mesmo? Doutrina. Abre em Romanos 6. Deixa o Atos 15 aberto que eu não acabei. Pode fechar o Mateus 16, tá? Deixa o Atos 15 aberto. Abre em Romanos 6. Às vezes um apóstolo tem que ensinar pastor também, né? Porque no entendimento espiritual, o apóstolo está acima do pastor. Então é preciso, às vezes, por vezes, ensinar. Quem já achou Romanos 6? 14? Será que eu lembro de cabeça? Deixa eu fazer uma forcinha aqui, com 50 Bíblias, será que eu vou lembrar? Ah, lembrei. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí já fala sobre duas doutrinas. Lei e graça. Lei é fermento velho. Já é fermento velho. Porque nós já estamos debaixo da graça.
como a lei é fermento velho, Mateus 16:6, cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, com a doutrina. Eu falei aqui que vários pastores já pregaram aqui, mas nenhum deles pregou a lei. Nenhum deles ensinou a lei. Por quê? São pastores que conhecem a graça. Eu não precisei ter cuidado com... Não precisei ter cuidado. Por quê? Porque eles são pastores em graça, conhecem a graça, pregaram a graça. Pode pregar aqui que eu estou em outro lugar. O evangelista Marcelo já pregou aqui. Então, ele está pregando, eu estou sossegado. Por quê? Porque eu sei que ele está pregando a graça. Não é um pastor da lei que está falando para você, irmãos, Atos 15, se não vos circuncidar, não podeis ser salvos. Opa, tem coisa errada. Porque pela graça já somos salvos. Só quem está entendendo. Tem que ensinar essas coisas, porque os caras falam besteira por aí. E eu não quero que ninguém pense mal desse ministério. Você recebe essa palavra? Esse ministério é um ministério que foi aprovado por Deus para pregar a graça e o apostolado. Este ministério, o MGA, Ministério, Graça e Apostolado, é um ministério que foi e está aprovado por Deus para pregar a graça e o apostolado. Aqui não tem fermento, não tem, não teve, nunca vai ter, porque aqui é uma igreja em graça, é um ministério em graça. Agora não fala besteira, né? Eu posso falar para vocês, irmão, não pensa que você está salvo porque você tem uma credencial, você é salvo pelo sangue de Jesus, porque Ele te reconciliou. Isso eu posso falar, mas eu preciso falar isso para você, que você não é salvo por causa da carteirinha? Eu preciso falar isso? Quem tem credencial? Quem não tem, depois passa com a pastora, dá os dados, tira a foto, dá fazer. É de graça. A credencial é uma organização. Mas toda igreja tem que ter? Não, é organização. A geladeira é sua, a casa é sua, põe onde você quer. Se quiser colocar no quintal, se quiser colocar na sala. Cada casa tem uma organização, não é assim? Pastor, na minha sala a televisão está pendurada na parede. Ah não, na minha está na estante. Ah, a minha está no REC. Casa diferente. Ninguém pode falar nada. Na organização eclesiológica ninguém pode mexer. Porque a cadeira pode ser branca, como pode ser amarela, como pode ser vermelha, como pode nem ter cadeira e ficar em pé, ou sentado, ou deitado. Isso não muda nada na salvação. Está claro ou não está claro? Olha o assunto que eu tenho que mexer por causa de alguns que estão por aí falando besteira. E eu não quero que ninguém na terra pense mal desse ministério. Esta igreja, este ministério é uma igreja em graça, é um ministério em graça eximiamente debaixo do apostolado. Só quem pode testemunhar isso. Agora, eu penso que eu não preciso falar que você está salvo, porque agora você tem uma credencial do MGA. Não. Você já nasceu salvo. Você já era salvo. Você é salvo. E vai continuar salvo. Com credencial ou sem. Você é salvo. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Pastor, eu quero a minha credencial. Sim, eu sou membro dessa igreja, eu sou membro desse ministério, eu quero. Aliás, no verso da credencial, tem lá a Constituição do Brasil. Nós somos brasileiros. No verso da nossa credencial, está lá anotado, segundo a Constituição, que nós temos liberdade de culto. Ninguém pode te prender porque você crê em Jesus, hein? Aqui no Brasil não, hein? Lá na Bolívia estão prendendo, na Venezuela. No Brasil ainda não. Porque a Constituição do Brasil nos dá direito à liberdade de culto. Se eu quiser crer numa tartaruga, eu creio. Se eu quiser crer num abacaxi, eu creio. Se eu quiser crer em Jesus, eu creio. Mas nós cremos em Jesus, temos liberdade de culto. Na nossa credencial mostra isso. Estamos no Brasil. Então na nossa credencial do MGA, diga, e isso é uma organização? Diga isso. Olha, eu tenho pastores no Rio Grande do Sul, o pastor Jorge Augusto, o pastor Heitor Fonseca, pastor Marcos Felipe, MGA Macaé. Eu tenho pastores do Brasil todo. Pastor, me envia uma credencial que eu quero ser representante do MGA. Ele não está dizendo, eu estou querendo ser salvo. Está claro? Ele não está dizendo, pastor, me envia uma credencial que eu quero ser salvo agora, pastor, eu preciso ser salvo. Não, não é isso que ele está falando. Apóstolo, eu já sou pastor faz tempo.
Eu pertencia a uma igreja da lei, agora eu estou em graça, recebi o apostolado, eu preciso de uma credencial para estar devidamente credenciado. Eu não sou um Zé Ninguém. Eu me chamo Marcos Gomes, pertenço ao Ministério Graça e Apostolado, na rua Oratório 5008, Santo André, São Paulo. Pastor, por que você quer credencial? Porque com a credencial eu posso entrar em hospital e eu posso orar pelos doentes, pelos enfermos. Porque eu sou pastor e a Constituição me dá. Você que sabe, ou você anda com a credencial ou anda com o livro da Constituição. Qual que é mais fácil? Você precisa andar com um livrão debaixo do braço? Quem você é? Eu sou pastor. O que você está fazendo aqui? Espera um pouquinho. Nossa, onde está mesmo? Nossa, eu não lembro. Mas o que você quer? Não, eu quero orar pelos... Não, você não pode orar. Não, aqui. Não, onde está escrito? Não, não lembro agora. Um livrão desse tamanho, a Constituição. Não é mais fácil você com a credencial? Ó, eu me chamo aqui pastora Márcia e tal, eu pertenço ao ministério e eu quero orar pelos enfermos. Eu posso? Conversa com a assistência social de qualquer hospital do Brasil. Eu não sei do mundo, mas do Brasil você pode. Com a sua credencial... Olha, eu quero orar. Qual dia que eu posso orar? Que hora? Aí você vai na assistência social do hospital, do pronto-socorro do hospital. Olha, que dia? Ah, de quarta-feira, da meio-dia às 2, tá bom. Então você vai lá quarta-feira com a credencial, tá aqui, ó. Pertenço ao ministério tal, me chamo tal, RG, CPF, e eu quero vir orar. Pode, tudo bem. Eles vão deixar, você vai entrar. Mas sem credencial você não entra. Você sabia disso? Você não entra. Não é assim. Ah, eu quero orar pelos doentes. Mas quem é você? Ah, eu sou salvo pela graça. Ele fala, e daí? Não fala? Ah, eu fui predestinado, eu fui escolhido, o Espírito Santo habita em mim, eu não perco minha salvação. Ele fala, e daí? Só quem está entendendo? Quem é você? Não, me chamo Marcos Gomes, eu tenho aqui a credencial do ministério, eu pertenço ao ministério. Ah, e o que você quer? Não, eu quero vir orar pelos doentes, pelos enfermos. Que dia que eu posso fazer isso? Ah, terças-feira, tal hora, tal. Tá bom, posso vir? Pode. Então vai vir eu, minha esposa, tal, e você vai lá e faz a obra de Deus, orar pelos doentes, pelos enfermos, e que Deus seja contigo. Mas você não é mais salvo por causa da credencial, eu não precisava falar isso. Né? Daí. A do André. Caracachá. Essa é a credencial do MGA, do Ministério Graça e Apostolado. Você não é mais salvo porque você tem ela, tá? Quem entende isso? Como você não é menos salvo por não ter. Mas às vezes ajuda. Porque aqui atrás, ó, olha lá. Constituição. A entrada em hospitais e presídios. Eu já fui na cadeia. Já fui no presídio pregar. Artigo 5º, tal, parágrafo tal. É assegurado nos termos da lei. Tá vendo, pastor? Da lei. Ô, irmão, é a lei do Brasil, irmão. Não é a lei de Moisés, não, irmão. Aqui é uma igreja em graça, amém? É assegurado nos termos da lei a apresentação de assistência religiosa. Pastor, mas eu não sou ele. Calma, irmão, calma. É assim que eles falam. Lembra daquele negócio de fiz-me de fraco para com os fracos? Quem lembra? É mais ou menos assim. Então eles vão te chamar de religioso, mas você não é. Você está em graça debaixo do apostolado. Isso aqui é só uma expressão humana, acadêmica, terrena. É assegurada nos termos da lei a apresentação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, hospital e presídio. Liberdade de culto. Ninguém pode me prender, hein? Se eu quiser criar uma tartaruga, ninguém pode achar ruim. É a Constituição. Isso aqui é direito de cidadão. Paulo viveu assim, porque bateram em Paulo, açoitaram Paulo, deram na praça pública, e depois que açoitaram Paulo tudo cheio de vergão. Aí, primeiro bateram, depois foram perguntar quem ele era. Aí ele açoitado, aí falou, mas quem você é? Eu sou o Paulo. Mas, Paulo? Eu sou cidadão romano. O que foi? Chegaram no policial, batemos em cara errado, hein? Por quê? O cara é cidadão romano, meu. E agora o bicho vai pegar pro nosso lado, hein? Ó, Paulo, vai saindo de fininho aí. Vou saindo de fininho uma ova! Aí ele fez uma pampeiro. Não, o que é isso? Eu quero que você me apresente perante o rei agora, o governador, porque onde se viu vocês me bateram e tal. Eu não sei se ele tinha credencial, tá? Mas ele sabia os direitos como cidadão dele.
Cadê os que estão entendendo? Polícia não pode te bater, hein? Porque você é crente, hein? Posso ouvir um amém? Amém. Aqui, ó. Liberdade de culto, artigo 5º, parágrafo 5º. É inviolável a liberdade de consciência de crenças. Eu não falei aqui em crer em tartaruga? É inviolável a liberdade de consciência de crença. Digam todos, nós cremos em Jesus. Mas lá na Índia, eles creem na vaca. Já falei várias vezes, né? Lá na Índia, eles creem na vaca. Porque é um país politeísta. Nós somos monoteísta. Nós cremos em um só Deus. Efésios 4:6, há um só Deus. Na Índia são politeístas, tem mais de 2 milhões de deuses. E eles creem que a vaca é um Deus. E a vaca lá fica livre, ela não fica presa, fica solta. Se a vaca parar na frente de um banco, naquele dia o banco não abre. Não, pastor, a gente já toca ela, show, né, assim. Não, lá não. Mas o que faz com a vaca lá? Espera ela sair. Mas se ela não sair, o banco não abre. Porque na mente deles a vaca é um Deus, e o Deus sentou ali na frente do banco, o banco não é para abrir. Como é que faz? Consciência. Então, aqui no Brasil, é inviolável a liberdade de consciência de crenças, sendo assegurada o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Em outras palavras, se eu quiser agora, eu posso ligar agora 190, alô, boa noite, aqui da companhia tal, 5º Batalhão, boa noite. O senhor pode me enviar uma viatura aqui? Por quê? Não, porque eu quero, a Constituição me permite. Eu quero uma viatura aqui na Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Por que você quer? Porque a Constituição me dá esse direito. Quem está entendendo? Então, para terminar, com a credencial, você não é mais salvo. Mas você pode exercer o seu direito de cidadão paulista, baiano, pernambucano, enfim. Você pode exercer o seu direito de cidadão brasileiro. Quem entendeu pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Quem entendeu? Para terminar, volta em Atos 15. Então o que é fermento mesmo? Fermento é doutrina. Um membro de uma igreja ter credencial não é fermento, abençoado. Isso é um costume. Toda igreja tem que ter? Não, porque é um costume. Ah, mas na nossa não tem. Amém. Na nossa tem. Amém também. Quem está entendendo? Isso é uma organização da igreja local. Não tem nada a ver com o corpo de Cristo. Escreva essa frase, diga. Porque a igreja é um organismo e uma organização. Tanto é uma organização que a igreja tem CNPJ. Se não tiver CNPJ, não pode ser salvo. Pode ser salvo? Claro que pode. Mas então por que CNPJ? É uma organização. Lembra? Dai a Deus o que é de Deus e César o que é de César. O César exige que se tenha um CNPJ. E tem que ter uma razão social. Isso é fermento? Isso é fermento? É uma O pastor que diz que tem fermento nesse ministério, então no seu também tem. Porque a sua igreja está registrada no cartório e tem CNPJ. Isso é fermento. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Diga, fermento é doutrina. Diga, costume é da igreja local. Quem entendeu mesmo? Para terminar, Atos 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Olha o verso 2, agora entra Paulo. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, porque Paulo não aceitou. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa dessa questão. Eles, sendo enviados pela igreja, eles quem? Paulo e Barnabé, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios. O que nós somos? Gentios. Esta notícia dava grande alegria a todos os irmãos.
Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, e pelos apóstolos e pelos anciãos. E lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, olha eles aqui de novo, Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés, quando já estavam debaixo da graça. Mas alguns se levantaram dizendo que era necessário que eles guardassem a lei de... Fala para o seu irmão, isso é fermento. Só quem está entendendo. Você já viu alguém aqui mandando você guardar a lei de Moisés? Hã? Fala para o seu irmão, isso é fermento. Diga, mas organização não é fermento. Fala para o seu irmão, fermento é doutrina da lei. E nós estamos em graça. Está claro ou não está claro, hein? Estou terminando. Vai lá para o Mateus 16 de novo, rapidinho, só alguns minutos. Mateus 16. Qual que é o tema hoje, hein? O que é pão de queijo, amém? Ah, não, eu esqueci. É o que é? O que é? Dá para fazer pão de queijo também, né? Mas não é desse fermento que eu estou falando, tá abençoado? O fermento da Bíblia que Jesus se referiu é doutrina. E quando ele diz fermento dos fariseus, é a doutrina dos fariseus, que é a lei. E nós estamos debaixo da graça. Você já viu alguém pregando a lei aqui? Mateus 16, verso 12. Eu li o verso 6, agora o verso 12. Mateus 16, verso 12. Então compreenderam que não dissera que se acautelasse do fermento de fazer o pão de queijo, né? Aí que eles foram entender, né? Mateus 16, 12. Eles compreenderam que Jesus não quis dizer a respeito do fermento do pão, mas, sublinha, mas da doutrina dos fariseus. E qual que é a doutrina dos fariseus? A lei de Moisés. Mas Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então fala para o seu irmão, cuidado com a doutrina dos fariseus. Está claro mesmo? Uma igreja que está pregando a lei, falando se você não batizar você não vai ser salvo. Isso é doutrina de fariseu. Porque a salvação é pela graça de Deus. Hã? Não, se você não participar da Santa Ceia, você não estará em comunhão com Deus. Mentira! Isso é mentira, é heresia isso aí. Porque a sua comunhão com Deus é João 4:24. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não tem nada a ver com pão e suco. Está claro ou não está claro? É heresia dizer que quem não participar, a Bíblia chama de Páscoa, o sistema chama de Santa Ceia. Não existe Santa Ceia na Bíblia. Páscoa, Mateus 26, Páscoa judaica. Mateus 26, a última Páscoa. Jesus participou com os seus discípulos. Não tinha nenhum gentil ali. Só você ler a Bíblia. Estou citando Mateus 26. E vale lembrar também que aquela ceia foi feita numa casa, não na igreja. Porque a lei, Êxodo capítulo 12, a lei dizia que a Páscoa era celebrada nas casas. Por isso que em 1 Coríntios 11, Paulo disse, não tendes casa para comer e beber? Quem lembra que Paulo falou isso? Porque a Páscoa era celebrada onde? Nas casas. E eles levaram para onde? Para a igreja. Só quem está entendendo? Aí o que Paulo diz? Nisto que vou dizer, não vos louvo. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não. Nisto, Coríntios 11, 17. Nisto que vou dizer, não vos louvo, pois vos reunis para pior e não para melhor. Paulo não falou isso? Porque o que era da casa, no tempo da lei, trouxeram para a igreja no tempo da graça. Só quem está entendendo? Fala para o seu irmão, isso é fermento. Está claro?
Aqui nesse ministério você nunca vai ouvir de ninguém falar, irmão, você já é batizado? Aí você fala, eu já, em Cristo. Não, tô falando do batismo das águas. Ah, irmão, isso aí já passou. Isso aí as coisas velhas já passaram. Não, mas Marcos 16, irmão, isso é evangelho para os judeus. Eu sou gentil. Romanos 6,3, os gentios foram batizados em Cristo. Está claro ou não está claro? Então aqui não tem fermento. Quem pode falar, papai? Estou terminando, Gálatas 5. Estou terminando, mais umas 3h30. Aí o irmão de Diadema, a irmã de Diadema está louca para ir embora, irmã, aguenta mais um pouquinho, só mais 4 horas. Estou brincando, bem, estou terminando já. Tá? Não é 4 horas não, 3h30 só. Gálatas 5. Quem já achou Gálatas 5? Gálatas 5, já achou? Diga amém. Olha lá, Gálatas 5, 9, ó. Gálatas 5. O que é fermento mesmo? Fermento é o quê? Doutrina. E qual que é o fermento dos fariseus? É a lei. Nós estamos debaixo da lei? Então agora já ficou bem claro, né, abençoado? Que aqui não tem fermento, né? Depois de 20 anos eu penso que eu não precisava falar isso, né? Mas alguns que vos inquietam, como Paulo disse, né? Gálatas 5, verso 9. Gálatas 5, 9. Um pouco de fermento leveda, ou seja, estraga. Gálatas 5, 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Interpretando, um pouquinho de doutrina da lei acaba com uma igreja em graça. É isso que Paulo está falando. Tem Deus te abençoe aqui? Não, porque nós já fomos. Então Deus te abençoe é fermento. É doutrina dos fariseus. Em graça não se fala Deus te abençoe. Você não vê ninguém falando, pode perceber. Graça e paz abençoada. Graça e paz abençoada. Por quê? Porque se falar Deus te abençoe, isso é um pouquinho de fermento. Olha lá, um pouco de fermento estraga toda a massa. Porque a massa que é a igreja já está perfeita diante de Deus em Cristo. E um pouquinho de lei estraga. Mas aqui não tem lei. Está claro ou não está claro? Por que aqui não tem Deus te abençoe, irmão? Você já viu alguém falar Deus te abençoe? Já viu? Nunca vai ver. Porque todos já entenderam que fomos abençoados em Cristo de uma vez por... Então aqui não tem Deus te abençoe. Porque se ficar falando Deus te abençoe, Deus te abençoe, abençoe, um pouco de fermento estraga a massa. Está claro ou não está claro? Fácil entender, né? Para terminar, o último texto. 1 Coríntios, capítulo 5. É o último texto. Cadê o Nelson? Está aí? Vem tocar aqui, abençoado, do violão. Marcel, deixa o Marcel, vem Marcel. Vem tocar o violão aqui, Marcel. Dá o som para o Marcel lá. 1 Coríntios 5. Dá um fundo aqui, Marcel. É o Júnior? 1 Coríntios 5, quem já achou, diga amém. Olha como que a Bíblia é clara, hein? Ou melhor, olha como que Paulo foi claro, o apostolado é claro. Quem já achou 1 Coríntios 5, diga amém. Estou terminando, diga amém. 1 Coríntios 5, verso 6. Coloca o dedo no verso 6. Eu vou ler o 6 e o 7 para terminar. 1 Coríntios 5, verso 6. Paulo disse, não é boa a vossa presunção, ou seja, jactância, soberba, orgulho. Não sabeis, de novo, que um pouco de lei, de doutrina da lei... Alô, aqui no MGA tem doutrina da lei? Tem, igreja? Por quê? Coríntios 5, 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Coríntios 5, 7. Lançai fora o fermento velho. Diga bem forte, já lançamos. Diga, faz mais de 20 anos. Não é? Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova criatura. Ou massa. O que diz 2 Coríntios 5, 17? Quem agora está em Cristo, nova massa é. Estou trocando, é a mesma coisa. Diga, é a mesma coisa.
2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, nova massa é. Para terminar, 1 Coríntios 5,7, lançai fora o fermento velho. Uma igreja da lei tem que fazer isso. Que ainda está batizando, ungindo com óleo, fazendo jejum, subindo no monte, comendo pão, tomando suco, tem que lançar fora. Olha lá, Coríntios 5,7, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem a lei, sem fermento. Pois Cristo, nossa santa ceia, amém? Cristo o quê? Nossa o quê? Os evangélicos chamam de santa ceia, mas a Bíblia fala que é Páscoa. E se tiver escrito? Eu creio, não posso mudar a Bíblia, irmão. Olha lá, Coríntios 5,7, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, se Ele já morreu por nós, já ressuscitou por nós, aqui não pode ter pregação da lei, ensino da lei, que Deus ainda vai te salvar, que Deus vai te libertar, depois que você fizer o jejum, depois você subir no... Aqui não pode ter isso, porque isso sim é fermento, isso é lei, e nós estamos debaixo da graça. Só se ficou claro. Bem forte, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br. Senhor Jesus, graças te damos, porque o Senhor, graças a Deus, o Senhor é bom, seu amor está claro que permanece para sempre, os teus anjos estão ao nosso favor. Agradece a Deus aí com suas palavras. Os teus anjos estão ao nosso favor, têm nos guardado, têm nos protegido, teus anjos têm ministrado em nossas vidas saúde, prosperidade, entendimento. Graças a Deus que o Espírito Santo habita em nós e nos dá entendimento da palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos orar? Digam comigo, graças a Deus. O pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Graças a Deus, nessa igreja, nesse ministério, não tem fermento, não tem doutrina de fariseus. A lei já é passada, dizendo nova aliança. Deus tornou antiquada a primeira aliança e estabeleceu a graça em Cristo Jesus. Graças a Deus, o fim da lei é Cristo, tudo se fez novo. Senhor, graças eu te dou, que teus filhos tenham uma semana maravilhosa, cheio de sinais, prodígios, maravilhas. Que os anjos te guardem, te protegem, te livrem de bandido, de assassino, de homem violento, do filho da perdição, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. A graça seja na sua vida, a graça seja no seu espírito, a graça de Deus seja na sua família, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe, diga amém. Diga, com alegria eu sairei, e em paz eu serei guiado, porque há anjos em meu favor. Graças a Deus. Graça e paz, igreja abençoada. Vão com os anjos de Deus. Vão com os anjos de Deus. Doce Espírito Santo. Dá um abraço no sermão bem forte. Vem pousar em mim, desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Vem voando, vem
da minha alma. Liberdade eu quero gritar. Papai, vem como um rio envolvente que me leva até Jesus. Senhor, eu vim dizer: Jesus, eu te amo. Oh, Jesus, eu te adoro. Eu gosto muito, muito, muito de você. Navegar no seu rio é viver. Vão cantando. Navegar no seu rio é viver. Navegar. Graças a Deus. Forte abraço a todos. Os anjos estão ao seu favor. Graça e paz.